Oi, vou falar um pouco mais baixo porque no vídeo de hoje eu vou comentar sobre várias histórias do universo da franquia Just Dance, incluindo a lore principal e também algumas histórias secundárias envolvendo outros personagens. A ideia desse vídeo é justamente te ajudar a relaxar, pegar no sono e simplesmente descansar enquanto viajamos pelos Danceversos. Então já fique aí na sua posição favorita, se aconchega na coberta do Homem-Aranha, relaxe e deixe a mente viajar por todos os universos. Aproveite o vídeo e tenha bons sonhos. Apesar de parecer um simples jogo de dança bobo, desde os primórdios do Just Dance, eles já brincavam colocando pequenos easter eggs dentro de algumas músicas, e até mesmo explorando as origens dos personagens mais amados da franquia, apesar de ainda não existir uma linha narrativa realmente dedicada a isso. Mas tudo mudou com a chegada do Just Dance 2022, ficando cada vez mais explícito e depois migrando para o Just Dance 2023 Edition, com o modo história próprio. Para contar isso, a equipe do Just Dance conseguiu adaptar tudo através dos visuais e das próprias coreografias, ao mesmo tempo em que posta conteúdos promocionais nas redes sociais e até respondem alguns comentários de forma indireta. Para começar com a lore principal da franquia, temos que voltar no Just Dance 2021. Mas Cauã, você não disse que tudo começou no Just Dance 2022? Calma, porque uma figura encapuzada e misteriosa estava aparecendo em todos os trailers da temporada do Just Dance 2021. Mas tivemos oficialmente a primeira introdução da lore e desse personagem misterioso com a temporada 4, o Viajante. O personagem de mesmo nome que tem poderes celestiais para poder atravessar mundos através de portais criados na palma de sua mão, além de poder criar clones de si mesmo e poder manipular o local que reside de maneira que quiser, que iremos chamar de Hotel de Espaço e Tempo. Descobrimos que nessa temporada ele está querendo dar aquela sapecada atrás de uma alienígena chamada She-Ra Nova, uma entidade poderosa que dança livremente em seu próprio planeta. Os dois, depois de um certo tempo, se reúnem já no Just Dance 2022, tendo uma dança romântica juntos em Savior Tears e tentando se tocar, literalmente. Vimos que o mundo dos dois começa a se mesclar e até desmoronar, terminando o mapa com a She-Ra Nova no mundo dele e o Viajante no mundo dela, para assim ter um pouco do seu amor em seu coração. No jogo foi apenas isso mesmo, mas nas redes sociais do Just Dance, eles revelaram que os dois conseguiram se encontrar e acabaram tendo uma criança juntas chamada de Underlush. Sim, atos sexuais existem na lore do Just Dance. Tudo isso graças a um desenho que eles postaram que a She-Ra Nova estava com uma barrigona. Eu só queria fazer um comentário, como uma coach tão bonita como esse, ou até o Viajante, fez um bicho feio desse? Obrigado. Com isso, o Viajante acabou criando a Disco Ball para o Underlush, e o Underlush acabou fazendo um colar de macarrão para sua mãe. Uma informação muito relevante, mas eu tinha que falar. Infelizmente, no momento não sabemos o que aconteceu em mais detalhes enquanto o Underlush crescia, e onde está o paradeiro atual do Viajante e da She-Ra Nova. Sabemos apenas que o casal ainda está junto e orgulhoso das aventuras de Underlush, defendendo os Danceversos, e que as divindades não podem interferir na missão dos seus filhos. Calma que eu vou chegar nisso também. E a partir daqui, continuaremos com o nosso príncipe do Danceversos assumindo o papel de rei. Dance like no one's watching. That's something I usually let others do. But still, when Wanderlust called for help, I'm the one who answered. Nightswan cursed the dance verses, turning coaches into minions. What a bummer. We need to gather a team to stop this. The skillful Mihai can push us to improve our dance moves. The invigorating Resiana, she can fill the team with energy. And Jack Rose,
With Night Swan being his mother, can we really trust him? If we combine our strengths, we might have a chance against her. So, dance like no one's watching, you say? Well, this dance battle is definitely on. Vilões, heróis, grandes batalhas, amigues e, claro, danças fabulosas. Os Danceversos têm de tudo que você pode imaginar. A história começa com um grupo de amigos reunidos em frente à tela de uma televisão em uma festa que mostra um homem de pele azul vestindo uma roupa de príncipe que parece que foi comprada na Shopee, enquanto brinca com a sua bola na frente de todo mundo. Achei meio estranho isso. Sarah é uma jovem que está relaxando com seus amigos na sala de estar, assistindo esse homem de pele azul Smurf dançar e brincar na tela. Wonderlush joga sua bola, que é chamado de Disco Ball, na Sarah e acaba caindo na frente dela. Só que dessa vez ela está triste e sem energia. Sarah lentamente pega na bola e olha para a tela, onde Wonderlush agora está olhando através do vidro diretamente para ela, estendendo a mão devagar para fora da TV e um gesto de chamado. Quando a Sarah sorri e faz menção de devolver a Disco Ball, o objeto começa a se ativar assim que a mão de Wonderlush o toca, puxando a Sarah com ele para dentro de uma aventura através do Danceverso. E assim, ninguém que tava na festa ficou preocupado com o Smurf azul acabou de sugar sua amiga pra uma TV? Eu teria medo. Assim começamos Can't Stop the Feeling. Eles caem primeiro em uma lavanderia dentro de uma cidade, onde a dançarina Lisa Friday, que é a coach Last Friday Night, entra em cena para observar e dançar com a dupla. Depois disso, eles chegam a um planeta congelado, onde encontram um dançarino de Temperature em uma das plataformas do iceberg. Em duas partes diferentes dos refrões, eles encontram o dançarino de I Like, que está sozinho em um resort tropical, e também Laisla, o ET rosa de Sweet Station, que vive em uma metrópole espacial futurista cheia de anéis, situada perto de um planeta alienígena, enquanto um gatinho gigante e um traje de astronauta flutua no fundo. Nada no Just Dance faz sentido mesmo. Perto do final de sua rotina da dança, Sarah, Disco Ball e Wonderlush se reúnem com os outros 4 dançarinos. No entanto, a celebração é interrompida pela chegada de uma criatura humanoide feminina massiva, adornada com penas e garras afiadas como se fosse uma ave de rapina, que surge do horizonte e encobre o pôr do sol. Com seus poderes, ela engole todos os codes citados e, por medo ou instinto, Wonderlush rapidamente pega na mão da Sarah, meu casal, e escapa através de um portal para um shopping center em outra dimensão. Enquanto a dupla escapa da vista da feiticeira gigante, em Witch, um olho roxo é mostrado em close, refletindo a cabeça de uma estátua sinistra com olhos cor-de-rosa chocante. No entanto, a pupila muda para a cor dourada. Esse olho pertence a Night Swan, a feiticeira que sequestrou os 4 dançarinos e deixou os outros 2 escaparem. Sentada em seu trono, ela é acompanhada por um homem de cabelos vermelhos escuros e muito bem vestido, a Nani People do Just Dance, que observa tudo quietinho ao lado dela. Night Swan levanta-se lentamente e se aproxima do centro da sala do trono, uma plataforma central que exala anéis de energia negra com tinta. Todos os dançarinos capturados aparecem de pé nas bordas da plataforma, em seu estado transe e esquecimento, enquanto Night Swan usa seus poderes sombrios para drenar as cores deles em duplas. Ao liberar sua magia mais uma vez, todos os 4 são transformados em entidades humanoides totalmente pretas, tornando-se parte do exército dela. Night Swan inicia uma dança ritualística que faz com que todos seus lacaios se movam. Ela então invoca portais para outros Danceversos, com seu exército marchando para dentro de cada um deles. A energia mágica sombria começa a girar em torno de cada arco de portal, corrompendo-se enquanto seus soldados os atravessam. Com a sua dança finalizada, a energia escura continua a corromper os portais enquanto Night Swan ergue os braços em triunfo. Na outra parte, na música Physical de Dua Lipa, Sarah e Wonderlush chegam ao shopping onde vem uma grande multidão de civis engajados em uma performance de dança improvisada liderada por Breziana, uma instrutora de dança que usa o flow para colocar a multidão de pé para se divertir. Breziana se junta a
Sarah e Wanderlust em sua missão, e junto eles viajam até o templo do Mestre Panda para encontrar um xamã de cabelos rosa com emblema circular de pegada de panda estampado na camisa. Esse xamã é Mihaly, que faz uma longa jornada para dominar as técnicas do Flow. Esse Flow é uma energia presente em todos os Danceversos, onde apenas alguns coaches conseguem sentir e controlar, semelhante à força da franquia Star Wars. Essa energia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Quando usada para o mal, é chamada de Dark Flow, e pode ser usada para possuir outros coaches. Sobre o treinamento do Mestre Panda, Elo recebe o seu Flow. Sim, Elo é a primeira coach não binária da franquia Just Dance, e Elo, Mihaly, se junta à missão. Tudo isso acontecendo em Weatherby. Na sequência, em Lock of Heaven, a cena muda para flashbacks de um menino com cabelos ruivos. Ele está praticando um passo de dança sozinho, em uma sala escura com apenas um espelho ao seu lado. Ao fundo está a silhueta de sua mãe, Night Swan, que observa seu ensaio com um tom de decepção. O menino abaixa a cabeça por um breve momento antes de olhar para cima. Esse menino eventualmente cresce e se torna o homem visto ao lado de Night Swan, um cantor e celebridade chamado Jack Rose. Já adulto, Jack Rose alcançou a sua fama como um ídolo pop entre a população da cidade, basicamente o Jimin do BTS. Enquanto ele reúne multidões em seus shows, sua mãe observa a performance em aprovação silenciosa através das telas. Durante um dos shows, Jack Rose está se apresentando para um enorme grupo de fãs dentro de uma grande arena, com todos torcendo por suas músicas e presença de palco. No clímax do show, o edifício atrás do estádio se divide lentamente para revelar uma estátua gigante da Night Swan, pairando sobre a cidade e o estádio. No camarim, após a apresentação, Jack Rose retorna aos bastidores, de forma semelhante à sua memória da infância, e Night Swan está presente mais uma vez, batendo palmas brevemente pelo que ele fez antes de dispensá-los para cuidar de outros assuntos dela. Quando Jack Rose é deixado sozinho em seu espaço, um portal retangular se manifesta ao lado dele, de onde chega Mihaly, Sarah, Breziana e Wanderlust. Agora, em Magic, o grupo de amigos, agora conhecido como os Just Dancers, criatividade incrível, saem do templo do Mestre Panda em uma exibição descontraída e amigável, em forte contraste com os olhares distantes e frios de Jack Rose. Wanderlust vê Jack Rose e se apresenta com uma reverência formal, um gentleman. Cada um dos Just Dancers faz um gesto para se apresentar a Jack Rose. Breziana exibe o muque do seu braço direito, Sarah acena com um olhar simpático e Mihaly faz uma curvatura educada. A Disco Ball foca mais em flutuar aleatoriamente antes de disparar para o outro canto. Wanderlust tenta se aproximar de Jack Rose de maneira amigável. No entanto, todas as suas tentativas são em vão, pois Jack Rose desconfia de sua presença. Enquanto os dois tentam se aproximar, a plataforma onde estão começa a subir, subindo direto para o palco do estádio, diante de legiões de fãs do Jack Rose. Sem que ninguém saiba, Night Swan aparece nos telões do estádio, realizando encantamentos com as mãos. No momento que os dois começam a se sentir confortáveis um com o outro, Night Swan libera seu feitiço de transformação sombria mais uma vez, transformando os fãs do seu próprio filho e Wanderlust em seus lacaios, enquanto suas energias mágicas corrompem toda a cidade, deixando Jack Rose em estado de surpresa e choque. Na batalha da dança, que segue entre os Just Dancers e o exército da Night Swan, Jack Rose aparece uma discussão distante com sua mãe por causa das ações que ela tomou contra seus fãs e contra o Wanderlust. Os dois travam uma discussão acalorada que resulta na Night Swan atiçando o Wanderlust, transformando para atacar o seu próprio filho, deixando-o para trás através de um portal. Os Just Dancers usam suas habilidades de dança para transformar os dançarinos capturados de volta às suas formas originais. No confronto entre o Wanderlust corrompido e o Jack Rose, este último consegue libertar o seu amigo ao unirem suas mãos direitas e erguê-las ao alto, fazendo que Wanderlust volte ao normal. Com seu exército reduzido, Night Swan confronta Sarah diretamente, apresentando-se de forma majestosa e dramática. Apoiada e encorajada por seus amigos, Sarah rebate o drama de sua rival com passos de danças fofos, alegres e cheios de energia. Com seus amigos torcendo ao fundo, Sarah consegue manter o ritmo contra a vilã, culminando no momento em que ela assopra um beijo em direção a Night Swan, o que drena toda a energia da feiticeira e a deixa derrotada, que me dá muito vergonha alheia esse beijo dela. Night Swan conjura um portal e recua em uma direção ao local sombrio, de cores roxas e alaranjadas, que possui uma estátua sinistra com olhos rosas brilhantes. Sarah
tendo superado a Night Swan na batalha, é ovacionada por seus amigos, enquanto a Disco Ball flutua acima dela e começa a emitir um brilho branco intenso. Com tudo isso, todos vão para o If Wanna Party, que acontece dentro da Disco Ball, onde é basicamente um salão de dança gigante, lotado de pessoas e com todos os dançarinos que eles salvaram. Em celebração a essa conquista, todos se juntam em uma grande festa de dança. Após o término da festa, Wonderlush abre um portal que leva Sarah de volta ao seu mundo. Assim que Sarah atravessa o portal de volta para casa, as telas da bola mostram ela fazendo um coraçãozinho para seus amigos. E assim, acabamos essa primeira parte. You won the battle, but not the war. All you so-called coaches. How can a son disrespect his mother? But there is one who understands me, willing to join me. Your cute little resistance party is coming to an end. I'm in charge now. I set the tone. Achou que tinha acabado, porque a Night Swan chegou a voltar para conquistar tudo novamente. Mas a amizade será suficiente para derrotá-la novamente? Wonderlush e a Disco Ball estavam dançando pelo saguão do Dance Versus, enquanto os outros Just Dancers são apresentados através de portais flutuantes com legendas indicando quem está estrelando, de forma bem parecida com a abertura de uma série de comédia. E isso é um detalhe muito legal. Wonderlush acabou lançando a Disco Ball em direção a um portal que estava mostrando Sarah do outro lado. Porém, logo é revelado que era uma cilada Bino. Aquela Sarah era apenas uma ilusão da Night Swan, que se revela como uma convidada especial, capturando a Disco Ball e fechando o portal. Em You Show Me a Crow, da Billie Eilish, e aqui eu não concordo com a escolha da música porque estragou a minha Billie para essa bomba, a Night Swan corrompeu a Disco Ball com seus poderes, transformando na Dark Disco Ball e o envia para a Terra, enquanto ela mesma se disfarça de Wonderlush na tela de score para enganar Sarah e fazê-la entrar em seus aposentos. Night Swan então passa a música inteira possuindo a Sarah e a transformando em sua marionete. Pensa uma coreo ruim e um conceito tão ruim para uma música da Billie Eilish que tinha tudo para ser uma das melhores com o estilo clássico de sempre. Aqui ficou até tosco a Night Swan aumentando de tamanho durante a música. Mas voltando, Wonderlush testemunhou tudo o que estava acontecendo e corre para convocar o restante dos Just Dancers. Na praia do Flamingo, a Breziana estava liderando um grupo de pessoas em uma série de exercícios físicos, bem quando a Night Swan lança sua magia sobre a praia. Breziana luta bravamente contra a feitiçaria e consegue impedir com sucesso que as outras pessoas sejam transformadas em parte do exército da vilã. Ela então viu que Wonderlush estava ali desesperado, mostrando que a sua amada Sarah foi pega e implorando por sua ajuda. Enquanto isso, no mundo de Mihaly, na música Never Be Like You, Elo arranca um pôster da Night Swan que estava em seu quarto, mostrando que em algum momento ela admirava a Night Swan. Mihaly transforma seu quarto no mesmo reino místico visto em Weatherby e viaja em direção ao templo do Mestre Panda. Invocando o poder ancestral, Mihaly usou o Flow para se transformar em um panda. A Night Swan tenta infectar aquele reino com sua magia, mas Mihaly consegue combatê-las com sucesso em uma parte dela. Wonderlush então convoca Mihaly também para ajudar a salvar a Sarah. Em Treasure, ele tenta recrutar o Jack Rose, que parece profundamente perdido e pensativo, mas é interrompido pela Night Swan antes que Jack Rose consiga notá-lo no fundo chamando. As águas na Torre do Cisne são então enfeitiçadas pela vilã, mostrando Jack Rose o reflexo de uma versão alternativa e muito mais bem sucedida de si mesmo. Alguém que ele poderia ser se dedicasse a voltar a apoiar sua mãe. E Jack
Jack Rose fica muito apaixonado e distraído pela ilusão, sem ter a menor consciência do perigo que a Sarah está correndo nesse meio tempo. Com o trio reunido em Swan Lake, chegou a hora deles invadirem os domínios da Night Swan para resgatar a Sarah. E percebemos que a Night Swan consegue até voar por algum motivo desconhecido. No entanto, para a surpresa de todos, Sarah já foi completamente corrompida. E o trio percebe que é tarde demais, caiu direto em uma armadilha. Cada membro do grupo tenta lutar contra a versão maligna de Sarah, mas acabam sendo corrompidos um por um. Wanderlush é pego por ela, Breziana tenta combater com a sua força e seu coração no peito, mas é pega também. Antes de ser totalmente derrotados, Mihaly usa o restinho de suas forças para enviar um sinal de socorro para Jack Rose. Quando vira o panda alertando sobre o perigo real que os amigos estão correndo. Essa parte é muito legal porque é basicamente uma cutscene dentro da música, até escondendo os pictos e seu nome. Porém, o esforço de Mihaly é em vão. Os três são totalmente corrompidos ao lado de Sarah, transformando-se em fantoches sem vontade própria sob o controle absoluto da Night Swan. E por último, em Tainted Love, os Darkest Just Dancers celebram suas novas identidades sombrias e avançam juntos com a Night Swan e a Dark Disco Ball a bordo de sua nave. Sim, a Night Swan pode tudo, pode voar, pode ficar gigante, pode ter uma nave, e agora eles estão prontos para espalhar o terror em todos os Danceversos. No final da música, Jack Rose chega, porém era tarde demais para salvar seus amigos, e a nave, que tá mais para um barco, vai embora totalmente. Infelizmente não tivemos o desfecho da lore principal até hoje, no momento que esse vídeo está saindo, e nem o que aconteceu com os Danceversos após a Night Swan conseguir seguir com seu plano. Como ficou o destino de Jack Rose? E onde está o viajante e a She-Ra nova nessa história? Eles chegaram a falar que a lore iria continuar onde você menos espera, mas até hoje nada. Mas enquanto a gente espera, vamos voltar um pouco no passado da Night Swan. A história da Night Swan é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Em Murder on Dance Floor, descobrimos que seu verdadeiro nome é Leda Nox e que antes de se tornar a grande vilã de Just Dance, ela era apenas uma bailarina humana vivendo na Terra. Já temos duas humanas no Just Dance. Durante a rotina, ela é levada para o universo do Just Dance pelo viajante e pela Disco Ball. Ao longo da jornada, o viajante ajuda a aprender a controlar seus poderes e no final até abre um portal para que ela possa voltar para casa. Só que Leda decide não retornar. Em vez disso, ela escolhe seguir viagem com ele, em uma cena que deixa no ar que os dois acabaram criando uma conexão especial. Ou seja, o Traveler é comedor. Já em Darkest Hour, vemos um lado mais pessoal do personagem. A música mostra que a Leda tinha o sonho de se tornar a bailarina definitiva, mas acabou falhando em alcançar esse objetivo. Consumida pela frustração e pela busca da perfeição, ela abre mão dos seus sonhos em troca de poder, dando início à transformação que mais tarde a tornaria a Night Swan. A música acompanha justamente esse momento de Eternix e termina se conectando diretamente aos eventos de Witch. Além da história principal, a Night Swan também aparece em outras rotinas que expandiram seu papel no universo da franquia. Em Telefone, por exemplo, há indícios que a mão mostrada no começo da coreografia pertence a ela. Já em Your Eyes, descobrimos mais sobre sua relação com Cygnus, uma figura importante de Eternix, e também sobre o seu passado ao lado do viajante e de Jack Rose. Antes de se tornar Night Swan, Leda viveu ao lado deles por um bom tempo, mas tudo mudou quando ela encontrou um mural que mostrava seu futuro. Fascinada pelo destino que aguardava, ela partiu para Eternix levando Jack Rose consigo, enquanto o viajante ficou completamente sem saber para onde os dois haviam ido. Ou seja, o The Traveler pode ser pai do Jack Rose também. Juntando todas as informações, fica claro que a Night Swan não nasceu vilã. Ela começou como uma sonhadora que queria alcançar a perfeição, mas acabou tomando decisões que mudaram completamente o destino e a transformaram em uma das personagens mais importantes de toda a lore do Just Dance.
A história começa em Provenza, de Karl G, dentro do Danciverso da Melosia, um universo cheio de magias, fantasia e antigos reinos. Melosia é uma terra onde diferentes povos vivem conectados entre a terra e o mar desde o começo dos tempos. E segundo o próprio Just Dance, é aqui onde tudo começa, e também onde tudo começa a desmoronar. Calypso e Triton são conhecidos como o grande romance da Melosia, sendo os herdeiros da terra e do mar. O relacionamento deles foi responsável por quebrar uma barreira que existia há séculos entre os dois povos, mas a história deles não foi perfeita. Em algum momento, Triton decidiu se afastar de Calypso durante o mapa de Tusa, mas depois retornou a ela em Provenza. Com o tempo, o amor dos dois deu origem a uma filha, Aletia. Por ser filha dos dois grandes líderes, Aletia já tinha seu destino definido. Ela seria a futura rainha de Melosia, a primeira pessoa capaz de unir a terra e o mar sobre uma única coroa. Porém, nem todos ficaram felizes com essa mudança. No mapa de Folded, vemos Aletia já adulta, treinando sua magia em uma ilha distante para se preparar para assumir o trono. Muitos discípulos e viajantes acompanham seus treinamentos, admirando sua beleza e seu poder. Ela era jovem, forte, amada e representava uma nova era para o reino. Mas essas qualidades despertaram inveja. Enquanto Aletia treinava, uma ameaça se aproximava. No final do mapa, cobras aparecem nos pilares da área de treinamento, surgindo das sombras e lançando uma maldição sobre a rainha. O feitiço transformou Aletia em uma criatura monstruosa e deixa ela presa na mesma posição, e conhecemos ela pela primeira vez no mapa de Human do Just Dance 2022. Mas essa maldição não veio de qualquer pessoa, ela só poderia ter sido criada por um grupo específico, as Gorgonas. Enquanto Aletia treinava em Folded, o mapa de Ore Eater da Esquino mostra o outro lado da história. As Gorgonas, tomadas pela inveja, planejam seu ataque. Usando seus poderes, elas amaldiçoam Aletia, transformando seu corpo, e ainda movem sua ilha para outro lugar através de um portal mágico. A destruição não atingiu apenas Aletia, mas também o seu lar. Sua área de treinamento foi destruída e ficou completamente em ruínas. Segundo o Just Dance, por fora, Aletia se tornou algo assustador, mas por dentro, ela continua sendo a mesma pessoa amada. Sua alma permanece intacta, apenas presa dentro daquela forma. E a futura rainha de Melosia havia se tornado a rainha esquecida. Mesmo depois de muitos anos, histórias lendárias nunca ficam escondidas para sempre. E uma dessas histórias chegou aos ouvidos de um grande aventureiro, o Capitão Crimson. Em Mystical Magical, do Ben Sobonne, o capitão conta a sua própria jornada. Ele ouviu rumores sobre uma ilha misteriosa chamada Ilha da Caveira, um lugar que supostamente guardava grandes tesouros. Em seu navio chamado Plum, nome dado em homenagem à sua esposa, Capitão Crimson parte em sua nova descoberta. Durante sua viagem, ele enfrenta vários perigos, como um polvo gigante e criaturas marinhas assustadoras. Em certo momento, ele até é engolido por uma delas, mas consegue escapar. Depois de tantos desafios, ele finalmente encontra o que todos os marinheiros procuravam, a Ilha da Caveira. Para ele, esse era a maior descoberta de sua vida, mas ele não queria viver esse momento sozinho. No mapa de Jumping the Line, Capitão Crimson chega à ilha acompanhado de sua esposa, a Plum. Juntos, eles atravessam a névoa e chega ao local lendário. Dentro da ilha, eles encontram uma enorme caveira, porém algo inesperado aparece. Um portal mágico escondido, cheio de uma energia antiga e desconhecida. O portal parecia levar para algo muito mais profundo e perigoso, mas Crimson e Plum nunca foram pessoas que fugiram de desafios, então juntos eles entraram no portal. Sem saber que aquela decisão mudaria suas vidas para sempre, dentro da Ilha da Caveira, escondida nas águas de Melosia, estava Aletia. Por anos, a rainha esquecida permaneceu congelada pela maldição. Quem encontrasse ela veria apenas uma criatura assustadora, sem saber que dentro daquele corpo ainda existia a verdadeira Aletia. Sua alma continuava esperando. Quando o Capitão Crimson e Plum atravessam o portal, algo começa a mudar. Aletia sente a presença de humanos novamente. A magia começa a enfraquecer, a petrificação começa a quebrar, e a rainha volta a dançar. Mas o que aconteceu com a maldição depois disso ainda é um mistério, porque Crimson
e Plum desapareceram por anos, até que apenas um deles conseguiram voltar. No começo de Sail, vemos Capitão Crimson novamente, mas ele não é mais o mesmo homem. O aventureiro que buscava glória e tesouros agora está cansado, perdido e destruído. Ele acorda em seu barco durante uma tempestade violenta, carregando o peso de tudo que aconteceu naquele portal, e de repente, raios atingem seu navio e causam incêndio. Sem outra escolha, Crimson abandona seu barco. Ele perdeu tudo, sua aventura, sua esposa e talvez a verdade sobre o que aconteceu na Ilha da Caveira. Plum nunca voltou. Ninguém sabe o que ele viu dentro daquele portal e o Capitão Crimson se recusa a contar. Agora, em uma pequena jangada, ele segue perdido pelo oceano, sem saber para onde ir, enquanto o destino da rainha Alithia continua sendo um dos maiores mistérios da melodia. A história de Rasputin começa em Winterhaven, onde ele aparece pela primeira vez em sua própria coreografia, que todo mundo conhece, ela é bem marcante, até a par do chão lá. Depois disso, ele aparece em outros momentos do Danceverso, como em Ygritte Dance No 5, onde ele dança do lado da instrutora de Body Moving. Apesar da dança mostrar uma possível conexão entre os dois, foi confirmado que esse relacionamento não faz parte da história oficial de Rasputin. Ele também aparece em MCA, junto com a sua antiga banda, formada pelos instrutores de Move Like Jagger, Viva Las Vegas e Dare. Enquanto Rasputin vem de Winterhaven, a noiva tem sua origem em Melosia. Sua primeira aparição acontece em Hot No Code, da Katy Perry, onde conhecemos sua história triste. Ela foi abandonada no altar por outro dançarino, criando um trauma que marcaria sua vida. A primeira vez que Rasputin e a noiva interagem acontece durante a festa de Last Friday Night. No meio da festa, Rasputin tenta chamar a atenção dela mostrando seus melhores passos de dança, porém ele não é o único interessado nela. Um personagem chamado Senhor Sobrecarga, Mr. Overlord, também tenta impressionar a noiva, mas acaba falhando. Depois disso, Rasputin e a noiva deixam a festa juntos. Mais tarde, ela retorna usando uma barba falsa igual a de Rasputin, mostrando que os dois começaram um relacionamento. Com o passar do tempo, o romance dos dois cresce. Em Sugar, vemos o casal comemorando uma nova fase, o noivado. Tudo parecia perfeito, mas no dia do casamento, o pior acontece. Rasputin se atrasa e deixa a noiva esperando sozinha no altar. E esse momento desperta novamente o trauma que ela carregava desde Hot and Cold. Consumida pela tristeza e a raiva, ela perde o controle e se transforma na noiva Zilla. Tomando pela fúria, ela destrói grande parte do salão de casamento. Até hoje, o motivo pelo qual Rasputin se atrasou continua sendo um mistério. Agora, a visão de Rasputin sobre tudo que aparece foi I'm a Muse. Nessa música, ele tenta conseguir o perdão da noiva, mostrando que, apesar de toda a destruição causada por ela, ele ainda se importa com o relacionamento dos dois. E a história do casal continua em Payphone do Just Dance 2025. A música começa mostrando Rasputin e a noiva tentando ligar um para o outro através de cabines telefônicas, mas eles não conseguem se encontrar. Depois disso, a história mostra os dois separados. Rasputin aparece uma despedida de solteiro na Universidade de Dance City, enquanto a noiva aparece no cenário destruído em Sweet by Psycho. Durante a música, somos levados à lembrança dos momentos felizes que eles viveram juntos. No primeiro refrão, vemos os dois em uma praia durante o pôr do sol, é um encontro romântico. No segundo refrão, eles aparecem juntos no corredor florido, e na ponte da música, finalmente acontece o reencontro. Rasputin tenta reconquistar a noiva e pede seu perdão. No começo, ela rejeita, mas então algo muda porque ela é atingida por uma flecha do Cupido. Os dois deixam o passado para trás e finalmente celebram o casamento. Por um momento parece que tudo terminou bem, mas depois do último refrão a realidade muda e o cenário se transforma na estrada vista no final de Telefone. Quando Rasputin tenta abraçar a noiva, ela começa a desaparecer. Então ele percebe a verdade. Aquele reencontro nunca aconteceu. Era apenas uma ilusão criada pelo desejo dele de recuperar o amor perdido. No final, Rasputin fica sozinho, carregando a dor de perder a noiva mais uma vez.
E basicamente esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma proposta bem diferente, eu não sei se vai dar certo aqui no canal, mas era algo que eu já tinha alguns meses planejando e finalmente saiu do papel. E agora eu deixo com vocês, qual das lores que eu comentei que você mais gosta? Comenta aí que eu vou ler, eu vou deixar um coração nos comentários e muito mais. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros que são Pedrick Hor, Gabriel Perini, Frank Portela, Romeu Sampaio, Raboni Santos, King D, Tuzin, TSC24, Disquatwin, Lana Vargas, Lodwick, Valentina, Sei Lá Que Não Botar, Rex Games 2000, Tarcísio Lima Feire, Pedro Dubs 2, Tira, APT Tour, Feijoada Frita, Rodrigo Almeida, Rojesse, Stan Shu, Bel L4H, TG Just Dance, Giovanni Soares, Guilherme Santos, Gregório Alcântara, Eduardo 2Y7D, Murilo Pietra, Arrow Gameplays, Captop 02, Gabito Teves e Luiz 579. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito não ter que depender da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente que foi o vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau.